Paz, galera! Bem-vindos a mais um episódio do Bate-Papo Um Só. E estamos aqui hoje novamente com meu amigo, pastor, autor Tamo aí. do livro Por Trás das Cortinas da Religiosidade, Pedro Silva. E hoje também a nossa convidada, Dona Célia. Seja bem-vinda, Dona Célia. Tudo bem? E vamos ter um papo hoje sobre o segundo capítulo do livro, né? Isso A aí. Igreja. Hoje tá bom. Vai ser bom bate-papo sobre finanças. Vamos começar, Dona Célia. Te apresenta um pouco, para quem não te conhece ainda. Conta um pouquinho da tua história, quem tu é, para o público te conhecer um pouquinho mais. De onde veio? De ver, Meu nome é Célia e eu faço parte hoje do Ministério Um Só, né? Há muitos anos atrás, eu era uma pessoa, eu era espírita e no decorrer do tempo, de uma maneira ou de outra, Deus me tirou daquele lugar e eu vim congregar, né? Numa igreja. Tive muitos anos naquele lugar, mas com o tempo eu fui aprendendo certas coisas e vendo outras e no correr do tempo e nas circunstâncias eu saí deste lugar e hoje eu congrego nesse ministério que nós congregamos com o Reino de Deus, né? É um ministério um só. Amém. Quantos anos de convertida, Dona Célia? Uns 23, Uns 23? É, pouquinho. 24 anos já. Já não é membro, mas Muito tempo já. Amém. E Pedro, vamos pro livro um pouquinho. Vamos puxar esse tema aí, né? Finanças, igreja, evangelho. O que te levou a escrever esse tema desse segundo capítulo aí? Então, Mica, como todos os capítulos desse livro, né, são questões que a gente viveu, Sim. e podemos observar ao longo desse tempo que nós passamos, né, como a gente já falou nos outros episódios, 20 anos, né, nesse sistema, 12 anos como obreiro. Então a gente pode observar muitas coisas a respeito da área financeira, né, dessas igrejas. E bem na verdade que hoje o evangelho, na sua maior parte, está voltado para essa questão financeira, né? Então basta tu observar alguns cultos ou da mesma forma os cultos que a gente participava nesses tempos atrás, tu observa, a gente começou a observar e depois quando tu sai, tu vê ainda mais claro o que acontecia, né? Então tu começa a observar que a palavra de Deus, ela já não tem tanto peso quanto arrumar um versículo que tu vai ali falar sobre dinheiro, sobre que a pessoa tem que ser contribuinte, tem que ser ofertante, tem que dar o que ela tem. E realmente a gente não é contra a pessoa contribuir, até porque, né, a igreja, nosso ministério só, ele funciona e existe por causa da contribuição das pessoas. Mas o que a gente quer falar nesse capítulo é sobre uma igreja que virou uma empresa. Então, esse capítulo 2 do livro fala sobre a igreja empresa e porque funciona, esses sistemas religiosos, eles funcionam como uma empresa. Porque qual é o objetivo de uma empresa? Gerar lucro, né? Logicamente gerar lucro para quem que está dirigindo ela, ou para quem está comandando, ou para quem é o dono. E na igreja funciona dessa mesma forma. Muitos lugares, é, é lógico que existem pessoas que lidam bem com essa área, que fazem aquilo que Jesus ensinou, né? Mas na maioria dos lugares a gente vê que realmente a igreja virou uma empresa, o altar da igreja virou um balcão de comércio onde se vende coisas e realmente há uma manipulação das pessoas para que elas venham dar aquilo que elas têm, para que a empresa continue se sustentando em si. Sim. E então o que a gente fala nesse capítulo é um pouquinho do que a gente viveu, né, atrás das cortinas ou por trás das cortinas, sobre reuniões, sobre, né, reuniões que eram estipulado metas, sobre reuniões que havia cobrança, sobre
pessoas igrejas, pastores locais que cuidavam de igrejas que não estavam rendendo dinheiro, que precisava render mais. Eu mesmo, mais para frente, ainda vou contar sobre um período que eu fui dirigente de uma igreja, as cobranças que existiam. Sim. E a minha sogra, que está aqui, né? Para quem ainda não sabe, mas a dona Célia é minha sogra. E a dona Célia, sempre que a gente participou, né, diretamente desses lugares, ela, durante muitos anos, né, ali, ela participou na tesouraria, né, os períodos que eu cuidei da igreja. E ela também viveu muito isso ali junto comigo, de cobranças e questões para aumentar o rendimento, né, mensal, os dizimistas, enfim. Então, durante muitos anos eu vivi isso, e a gente coloca aí no livro algumas situações que a gente passou, de reuniões para manipular as pessoas, para gerar congressos, para esses tipos de situações onde tu vê muito claro que realmente é uma empresa, Sim. que ela funciona num sistema de empresa, estipulando metas e gerando questões para que essa empresa venha dar lucro. Porque, na realidade, tem a forma certa da igreja administrar as finanças, né? Exato. Porém, a forma correta de ofertar com o coração, ofertar de forma generosa, né, e tal. E nesses ambientes, a pessoa era induzida, ó, tua oferta aqui, senão o devorador vai vir e vai consumir Exato. com os teus bens, ou tu faz, né, tu coloca ali no livro uma denúncia da forma que as pessoas faziam o apelo à oferta, né? Faziam o apelo à oferta ao dízimo, ó, tu tem que fazer o teu voto aqui de R$ 1.000, de sei lá quantos reais tu tem, porque a partir daquilo que tu contribui, Deus vai te entregar em dobro, né? Tem até uma frase que tu bota no livro ali, que é muito comum, né? De falar nas igrejas, tipo assim, em algumas denominações, dá 10, dá 20, que Deus vai te devolver R$ 100, Deus vai te devolver 200, então acaba que de uma coisa que deveria ser de ofertar de forma generosa, né, com o coração espontâneo, para realmente ajudar a obra de Deus adiante, porque a gente sabe mais do que nunca que hoje, né, dona Saí? Tu que administra, a senhora que administra hoje a tesouraria, já administrou isso há tanto tempo, sabe que a gente depende da oferta generosa dos irmãos, né, dos dízimos, das ofertas, para que o evangelho vá adiante, né? Então, muita gente usou isso de forma errada e tem usado isso de forma errada. E esse capítulo é uma denúncia sobre isso, né? Sobre essa forma errada, né? De conduzir a oferta e de dar a ideia do povo, uma ideia errada de como ofertar, né? Exatamente. Inclusive, eram feitas, eu fazia os relatórios, né? E, claro, eu colocava tudo aquilo que entrava de dízimo, e tinha uma época, inclusive, acho que hoje não mais, mas naquela época a gente tinha que ler até o nome dos... O nome dos dizimistas. Porque Na frente da igreja na toda, frente né? da igreja toda, sabe? E eu anotava ali os dízimos e as ofertas, mas tinha muito dinheiro envolvido, assim, ainda que eram feitas outras coisas, né? Como lanches ou outras coisas, que esse dinheiro não aparecia, não era colocado no relatório. E outra coisa... Escondido, então. Exatamente. Outra coisa que eu achava muito interessante e que hoje a gente vive uma coisa diferente é o relatório, apresentar o relatório para a igreja, não do que entrou, porque a gente só apresentava o que entrou. E não apresentava. Foi investido, né? Foi? Para onde foi esse dinheiro? O que foi feito desse dinheiro? Isso hoje a gente faz diferente. Hoje os membros têm acesso ao relatório, tem acesso ao que foi gasto e tudo é colocado certinho ali para ninguém ter dúvida nenhuma, para as pessoas saber que aquilo que eles doaram para a igreja, o retorno que está tendo para eles mesmos. Está sendo usado em prol da própria igreja, em prol de pessoas. Da própria empresa, das pessoas. Nós não fizemos lanches, nós doamos o lanche. Sim. Né? O dinheiro que entra é comprado coisinhas para... Eles recebem de volta, de novo, praticamente o dinheiro que eles mesmos deram,
sabe? Porque é para nós, é para a família. É uma visão pra diferente igreja. de conduzir as finanças, né? Exatamente. Essa questão que a dona Sera falou a respeito de, né, antigamente era colocado. Hoje a gente não sabe como tá, graças a Deus faz 7, quase 8 anos que a gente saiu desses lugares, mas enfim, se isso não é uma forma clara e lógica de constranger as pessoas a ofertar ou a ser dízimos. Porque eu posso falar por mim mesmo, eu mesmo algumas vezes dei dízimo nesses ambientes para que meu nome fosse lido. Exatamente. Né? Então eu não estou falando de outra pessoa, estou falando. Sim, É um constrangimento, porque aí tu vai pro culto de ceia, a igreja cheia. Aí tu pensa assim, poxa, o meu nome não vai estar lá, eles não vão ler meu nome, todo mundo da igreja vai saber que eu não dei o dízimo. Mas, na verdade, Então- Pedro, justamente era para isso. É uma Aí, forma de vergonhar. constranger a pessoa, a ela ofertar mesmo que Deus não está aceitando, porque nós entendemos, né, que Deus ele só aceita o que nós estamos fazendo de coração. Então, é aquilo que eu ensino hoje na igreja e falo muito, olha, se tu não tem entendimento quanto ao que tu está contribuindo, não dê. Porque tu vai estar dando pro homem, tu vai estar fazendo sem o coração voltado para Deus, e Deus não vai estar aceitando. Então, a gente fez isso durante muito tempo, Sim. né? A gente sabe que quando nós falamos a respeito de uma empresa, nós sabemos que não importa a maneira, tem que dar lucro, tem que dar lucro. Então, não importa como as pessoas vão ofertar ou como elas vão dizimar-se com o coração voltado para Deus, ou aquilo que o apóstolo Paulo fala, né? Cada um contribui com aquilo que propôs no seu próprio coração, com alegria, né? Porque Deus ama quem dá com alegria. Esses versículos, tipo assim, ele é lido até na igreja, mas ele não é aprofundado. Porque como que tu dá um dízimo constrangido, ou uma oferta constrangida a ofertar, e tu tá ofertando com alegria? E aí Paulo diz assim que Deus ama aquele que dá com alegria. Exatamente. Entende? Então é uma mudança de mentalidade que é necessário ter, e é por isso que nós colocamos esse capítulo no livro para que as pessoas possam ler e possam ouvir a gente falando aqui também, para que modifique essa mentalidade, né? Sim. É que quando a gente fala de finanças e fala de igreja, a gente toca num assunto sensível, né, da sociedade. Sim. Porque, infelizmente, hoje, a gente está acostumado a ver escândalos, né, no meio religioso, de pessoas que se aproveitam da inocência daquelas, Exato. né, de pessoas que estão ali realmente precisando, né, pessoas de mais baixa renda, de uma classe social mais baixa, que realmente têm necessidade. E eles encontram nas pessoas uma maneira de sugar tudo que aquelas pessoas têm, né? Oferecendo um retorno que nem o próprio Deus promete, né? Promete, né? Então, tipo assim, aonde tá na escritura que, né? Óbvio que Deus, né, pode prosperar uma pessoa, né? Não é errado uma pessoa prosperar. É o desejo de Deus, é abençoar o ser humano. Né? Mas a questão tu não pode fazer barganha com Deus. É isso aí. Entende? Que é o que é ensinado, ou seja, tu dá 10 para receber 100. Né? Isso é eu até coloco uma questão no livro ali, que é a questão do golpe do bilhete premiado, que as pessoas caem até hoje, né? Tu vê notícia. Por quê? Porque também existe ali a questão da ambição da pessoa, né? De querer dar 10, porque o ser humano ele é motivado a ganhar dinheiro fácil. Sim. Então, quando um manipulador pega esse tipo de pessoa que também tem a ambição de querer ganhar dinheiro fácil, e ele diz assim, olha, se tu der 10, Deus vai te devolver 100. A pessoa é tentada a fazer isso porque ela está esperando, olha, que benção, né? Eu vou dar 10, vou ganhar 100. Mas a gente sabe que a Bíblia não funciona nesse sentido, e não é assim. Não foi isso que Jesus ensinou. Então a gente sabe que isso é uma manipulação que encontra pessoas também com um coração desejoso. Sim. E aí se junta tudo. Junta os dois, E aí, um caos, né? e aí o que acontece? Vira um caos, aí Sim. várias pessoas se frustram com isso porque elas dão e não foi Deus que prometeu, e quando Deus não promete, ele não tem compromisso. Deus ele não tem compromisso com a palavra do Pedro, do Mica ou da Dona Célia, ele tem compromisso com a palavra dele. Sim. Entende? Então o que está na Bíblia, ele se responsabiliza pela palavra dele. E aí nós inventamos 1 milhão de coisas para as pessoas ofertarem, elas ofertam, se frustram. Pessoas vendem casa, vendem carro, dão na igreja porque elas querem ganhar mais. Elas se frustram, e hoje em dia tu vai conversar com várias pessoas e elas não querem saber de igreja. Porque elas, na realidade, elas não querem saber de Deus, porque elas linkaram isso a Deus. Olha, foi Deus que me tirou. Na realidade, Deus não tem nada a ver com isso. Só que o coração das pessoas está tão fechado nessa área das finanças,
e elas colocam essa culpa em Deus, né? Porque pessoas manipularam a palavra de Deus e não falaram a verdade, elas foram iludidas na realidade. E é assim que funciona essa empresa chamada igreja. E deixa eu te dizer, Mica, que é uma das empresas mais rentáveis que tem no Brasil. E talvez fora do Brasil, que a gente não tem tanto conhecimento. Porque dá dinheiro. Se tu quiser fazer da forma errada, infelizmente, né? Um povo que não tem muita cultura de lei, de procurar Sim, o ensino bíblico, ele acaba sendo manipulado, manipular. né? Sim. Porque a religiosidade, que é um dos temas do livro, ela faz isso. É como um governo que não dá educação pro povo, porque para ele é vantajoso que o povo não receba educação, porque ele vai continuar sendo manipulado. Vai continuar sugando do povo e o povo não vai ter entendimento. Exatamente. Não tá depois. Dentro da religiosidade é a mesma questão. O ensino é raso, para que a pessoa não descubra através da palavra Sim. o que é o correto. Tanto que muitas vezes, né, é usado muito aquele texto de Malaquias 3:10. Falam, né? A senhora deve me lembrar, né? Tu vai pegar o envelope da oferta e tá lá. Malaquias 3:10, o devorador, né, e tal. Então, infelizmente, é muito usado esse apelo mesmo, né? De ou tu oferta para que tu tenha um retorno, ou tu oferta, senão Deus vai tirar o que tu tem. Deus vai tirar ou Deus vai permitir o diabo te tirar. Exatamente. E a senhora administrou tesouraria de igreja há quanto tempo, assim? Ai, durante quase todo o tempo que eu estive lá, na religiosidade. Às vezes também eu trabalhei como secretária, alguns anos de secretária, mas às vezes tesoureira também, Sim. né? Então, sempre tinha essas coisas, aquela pressão do dinheiro, sabe? De gerar, De gerar mais, gerar mais, né? Que graças a Deus hoje nós estamos livres dessas coisas, né? Sim. Hoje nós vivemos o reino e hoje é diferente. A gente sabe que e é bíblico que fala sobre ofertas, sobre dízimos, mas é como o pastor Pedro falou, precisa ser com o coração. Sim. A gente precisa dar a Deus em agradecimento pelo aquilo que a gente já recebeu, não pelo que ele vai dar para nós ainda. Aquilo que ele já fez por nós, aquilo que ele já manifestou em nós. Então, para isso que nós temos o agradecimento de ajudar na obra do Senhor, para que possa viver todo mundo em comunhão, né? Possa viver todo mundo junto como uma família, que é assim que o nosso ministério vive, né? Como uma família. Amém. E então nós cuidamos muito uns dos outros e nós damos, assim, se um está com problemas e precisa de alguma coisa, nós nos reunimos e ajudamos. Então, isso é igreja, né? É poder fazer algo, ser a diferença na vida das pessoas. Não assim como muitas vezes alguém chega para um pastor e diz assim, ai, pastor, ora por mim porque eu estou passando, eu estou precisando disso, daquilo, ou daquele outro, eu estou passando com dificuldades, não tenho necessidades, não tenho as coisas em casa. Aí ele diz assim, vamos orar, irmã, vamos orar. Né? Então não é E no culto passado pediu 10 envelopes de R$ 1.000, né? exatamente Pra comprar Nós a estrutura, né? Vamos chegar, Vamos chegar lá. Então, assim, ó, não, nessa hora é pegar e ajudar esse irmão. Esse irmão precisa ser ajudado. Ele não jamais viria Sim. e ia falar isso se não estivesse precisando de uma necessidade. Porque se tu tem um convívio entre irmãos já vai identificar. exatamente. E a gente se conhece, porque a gente está junto. A gente é uma Sim, família. a importância da comunhão, né? Comunhão, Frequentar sabe? uma Então, igreja local. é sobre isso, sabe? É de estar junto e realmente se ajudar. E Sim. eu até acredito, talvez, no meu ponto de vista, que como essas igrejas viram grandes empresas, né, que são enormes demais, eles até perdem acesso a essas pessoas, inclusive elas próprias, essas pessoas não conseguem chegar. Não tem essa. Não tem Não tem não acesso porque para não tem chegar e transparência, dizer, né? eu preciso de algo, eu estou passando essa ou aquela necessidade. Sim. Nós não tem como fazer. Porque mesmo eles eles vão dizer, vai lá, vai lá, ou tu, vai lá, resolve isso, né, para uma outra pessoa, e ó, a pessoa que se vire, É. né? Sim. Trata essa parte mais social, sim, Isso. como se fosse algo. Eu lembro Banal. que. Banal, é. Eu lembro que a gente tava olhando um filme, eu e a Lívia,
Um filme que tu já viu, inclusive tu falou dessa cena. Hum. Sobre. Eu esqueci o nome do filme agora. Mas eu lembro que nesse filme. Eu não lembro, eu esqueci. Saiu da mente agora. Tá bem. Se alguém lembrar aí, a gente tem pessoas aqui na equipe, é a plateia aqui atrás, se alguém lembrar o nome do filme. Como é o filme aquele que o pastor adota um monte de crianças lá? Som da Esperança. Nosso amigo Regis ajudou a gente aqui. Obrigado, amigo. Obrigado. Muito. Som da Esperança. Cara, é um filme fantástico, assim. E tem uma parte que tu falou, eu não tinha visto esse livro ainda. Depois eu prestei atenção nesse filme. Tá aí. E o pastor, ele chega ali, né, passando necessidade, porque aquela vila tinha adotado um monte de criança e ele chega para uma igreja que tem uma estrutura melhor, né, que tem, né, e ele chega, cara, império, eu preciso de ajuda, eu tenho pessoas passando necessidade aqui, e qual que é a resposta desse cara? Cara, eu não posso te ajudar porque a gente tá investindo no progresso agora. A gente tá investindo na estrutura agora, sabe? E daí ele vai, né? Ele até vai lá pro desencargo de consciência, ele vai lá, pega um pouquinho do dinheiro dele e entrega como se estivesse entregando uma esmola em Libra. Sim. É bem isso. Então, a igreja, infelizmente, a maioria, né? Não podemos generalizar. Tem muita pessoa boa e bem intencionada trabalhando pro reino de Deus, inclusive muitas pessoas que a gente conhece. Né? Mas infelizmente na grande parte a igreja virou essa empresa movida a gerar lucros. Sim. Né? Então eu participei de reuniões a qual era estipulado metas, onde os pastores eram coagidos a aumentar o valor das entradas, né? Senão eles seriam trocados. Perdiam o cargo e todas essas coisas. E o interessante, Mica, voltando um pouquinho naquilo que tu falou a respeito de Malaquias 3:10, né? Porque esses falsos líderes, esses falsos pastores, eles tentam pegar as pessoas nessas questões, mas é só basicamente tu pensar um pouco e fazer um raciocínio meio lógico, né? Então, assim, Jesus, ele cita, né, que nós não podemos servir a dois senhores, ou nós servimos a Deus ou a Mamon. E na Bíblia, a única vez que Jesus cita algo ou chama algo de Senhor além de Deus, foi nessa vez que ele chamou o dinheiro de Deus. E Deus não pode servir a dois senhores. Por que Jesus fala isso? Porque o dinheiro ele tem a tendência a nos roubar de Deus. Ou seja, o dinheiro tem a tendência a se tornar nosso Deus, né? E infelizmente dentro desses ambientes, sim, o dinheiro é o Deus deles. Então no livro a gente cita uma frase do Paul Washer que ele fala: me diga o que ocupa sua mente e eu direi quem é o teu Deus. Então, o que nós vemos nesses ambientes? 40 minutos às vezes falando a respeito de finanças para iludir as pessoas a ofertar e dizimar, e 20 minutos falando da palavra de Deus. Quando se fala da palavra de Deus? Porque eu já, nessas reuniões já foi, né, falado a respeito, vamos fazer um congresso porque tá pouca entrada. Então, era quinta, sexta e sábado, né? Sim. Voltado para isso. Logicamente que eles dão uma tapeada, né, uma questão que vai envolver, mas no fundo é para tirar dinheiro das pessoas. Então, assim, por que eu falo a respeito do dízimo quando nós falamos de Malaquias 3:10? E aí eles dizem assim: olha, se você não ofertar na igreja, ou se você não dizimar na igreja, e eu sei que você está ouvindo isso e você já passou, ou já deve ter ouvido isso também num culto. Se você não dizimar aqui, você vai dar na farmácia. Se você não dizimar aqui, você vai dar na oficina. Se você não dizimar aqui, você vai dar não sei aonde. Basta você fazer uma pergunta para o seu pastor ou para a pessoa que está ministrando e dizer assim: pastor, o senhor é dizimista? Logicamente ele vai te dizer que é. Aí você pergunta: sim, mas o senhor nunca gastou dinheiro com remédio? Das duas, uma, ou ele vai te mentir, ou ele vai te falar a verdade. Porque isso não está ligado com a questão de ser dizimista ou não. Nós, necessariamente, o nosso corpo vai se desgastando, e independente se eu sou dizimista ou não, de outra eu vou ter que tomar um remédio. Eu vou ter que gastar na farmácia. O meu carro, você pergunta para ele: pastor, o senhor nunca precisou levar o seu carro para a oficina, o pneu do seu carro nunca gastou. Logicamente. Durou para sempre. Exato. Ou ele vai te mentir, ou ele vai ter que falar a verdade, e aí você vai pegar ele. Porque o que acontece? As peças do carro se desgastam, independente de eu ser dizimista ou não. Elas vão se desgastar, vai estragar, vou ter que gastar na oficina. Então isso é uma ilusão, é uma manipulação
que eles fazem na tua mente para te obrigar a ofertar, e você fica pensando assim, não, agora eu sou dizimista e Deus vai cuidar de todas as minhas coisas. Não vai queimar um aparelho dentro da minha casa, não vai queimar uma lâmpada. Isso é uma ilusão, isso não existe, isso não é bíblico, né? Então faça esse questionamento pro teu pastor ou pro teu falso pastor, porque quem fala essas coisas é um falso líder, né? Essa é a realidade, nós temos que falar. É Então, dura, mas é a realidade, né? é duro, mas é a realidade. Então, é sobre isso, sabe, que nós estamos expondo nesse livro. Então, como eu falei antes a respeito desses congressos que eram, né, tramados, e aí vem aquela questão assim, tu ministra na quinta e normalmente, né, vem um homem de fora, de São Paulo, Rio de Janeiro, o grande homem de Deus que ninguém conhece a vida, Mas, não sabe se o cara traz a esposa, não traz, mas isso é uma bagunça, sim. né? Há muitos deles nós vimos, né, descer do altar e mandar mensagem. Inclusive, tinha uma menina que morava com nós, que o cara vinha, pregava muito, o cara conhece muito a Bíblia, queria levá-la embora com ele e mandando mensagem. Enfim, então com a vida toda errada, mas tá lá. Aí o que que acontece? Quinta, sexta e sábado você vai ministrar, no sábado nós vamos levantar um voto, né? Sim. E aí vem a manipulação. Tu sabe que tu falando isso, eu lembro do momento, assim, bem constrangedor. O pai, ele cuidava um tempo atrás, ele cuidava, né, de igreja, assim. Era do mesmo sistema, né? Tinha as subsedes, né, as outras congregações, assim. E eu lembro que tinha, né, chegava ali no final, tu tinha que dar uma oferta pro pregador, né? E eu lembro que esse cara, ele chegou assim, o pai lá, separando as finanças da igreja, né? Tudo certinho, ia dar uma oferta. O cara chegou, assim, abraçou ele, olhou quanto é que deu de oferta pra gente hoje. Quanto é que eu vou receber? É só isso. Então, eu lembro que o pai ficou irado, assim, com o cara, né? Porque o cara ficou ali ao lado dele, né? Tipo, eu quero essa quantia aqui. E tu vê o interesse dele, tipo, não tô nem aí se o que eu preguei foi a palavra de Deus, se vidas foram transformadas. Eu quero receber a minha parte. É um retorno. É o retorno depois, né? E a senhora cuidou tanto tempo disso, e dentro da religiosidade, porque a senhora viveu isso com o Pedro e com a Dana, né? Todo esse período, desde a conversão até depois a ter os olhos abertos a sair. Como é que funcionava, assim, essa questão da administração, da tesouraria nesse ambiente, né? A quantidade que tinha que passar para sede, para ministro, como é que funcionava tudo isso? É que assim, a gente anotava os valores, né? E depois era repassado, só que a gente não tinha acesso nos pagamentos. No caso dos pastores, isso era o pastor da igreja que fazia, né? Pastor da igreja. Sim. Então, Era diretamente ele, então, que cuidava dessa parte. ele se fazia o pagamento, né, para a pessoa que veio ministrar, né? Voltando assim, Pedro, a gente tem no Antigo Testamento um modo de ofertar e dizimar, Sim. né? Que tem o Malaquias 3:10 ali e tal, mas é diferente. E como que a gente interpreta isso no Novo Testamento a partir de Cristo, essa nova a maneira de ofertar, a maneira de dizimar? Sim. Mica, eu tenho uma visão muito particular minha a respeito disso, né? Veja bem, quando nós pegamos Malaquias 3:10, nós estamos falando do tempo da lei. Lei é obrigação. Sim. Se é lei, é obrigatório, né? Ou seja, ali havia uma obrigação. Mas bem na real ali, quando Deus está falando, ali ele está falando mais a respeito do sacerdócio do que propriamente do povo, mas enfim, isso é um assunto para outra questão. Aí vem Jesus, né? Jesus ele fala sobre dízimo, ele fala sobre oferta, e a questão é que Jesus ele transiciona a lei e basta nós entendermos quando Jesus ele é questionado a respeito do maior mandamento. Qual é o maior mandamento, Senhor? Ele diz amar a Deus sobre todas as coisas, né? E aí ele, sem ser questionado, mas ele mesmo cita outro e ele diz assim, e o segundo, semelhante a esse, é amar o teu próximo como a si mesmo. E aí ele diz assim, nisto se resume toda a lei e os profetas. Ou seja, para mim ali Jesus transiciona a lei para a questão do amor. Então, logicamente que eu, como um cristão, eu entendo que eu preciso contribuir com o local que eu congrego, que eu vou,
né? Porque o que que acontece? É o que eu sempre cito lá na igreja. A partir do momento que nós entramos no prédio da igreja, ou que nós nem entramos porque fica uma geladeira ligada lá, tá gastando. E quando tem gasto, necessariamente precisa ter dinheiro para ser pago as contas. Então, assim, o que a gente ensina para as pessoas a respeito dessa questão entre lei e graça é isso, né? Jesus ensinou, faça tudo que você fizer, faça com amor, porque senão Deus não vai aceitar. Então, não adianta eu fazer uma coisa por obrigação. Inclusive, tem algumas pessoas na igreja que caminham com a gente que chegam para mim e dizem, olha, eu ainda não entendi a respeito de ser contribuinte, você diz, me sabe, irmão, quando tu entender tua oferta, porque eu não quero teu dinheiro, Sim. né? Então, isso é uma questão que eu tenho muito para mim, assim. Inclusive, eu tive a oportunidade de ganhar dinheiro com o evangelho, mas Deus não me chamou para isso. Sim. Porque eu me lembro muito bem quando eu estava naqueles tempos, assim, né, de embate aqui e ali, um dia o pastor me chamou na sala dele e me fez uma proposta. Ele disse, cara, tu é doido, tu pode ganhar dinheiro com isso aqui. Tu sabe que nós temos várias congregações e não adianta, eu sei que ele vai escutar isso aqui, talvez alguém vai falar, ele vai dizer que é mentira, mas ele sabe, no fundo, quando ele deita a cabeça no travesseiro, ele sabe Sim. que é verdade. E aí, o que que acontece? Ele disse para mim, é, nós temos várias congregações, tu pode ganhar dinheiro, eu vou te botar a pregar um dia em cada congregação, eu vou mandar te dar, no mínimo, uma oferta de R$ 300 por pregação. Uau, né? Tentador, né? E aí, só que no final vem aquela frase assim: a única coisa que tu precisa fazer é pregar para ajudar o pastor da igreja. E aí eu olhei para ele e disse assim: não, pastor, desculpa, eu não aceito porque ganhar dinheiro eu ganhei trabalhando. Eu não vou fazer isso, eu não ganho dinheiro com o evangelho. E outra, eu preciso pregar a verdade. Sim. Eu não vou manipular a palavra de Deus para agradar os homens. E muito obrigado, virei as costas e saí. Então, hoje, né, eu lembro dessas questões, então, que a gente ensina na igreja. Oferta, contribui com amor, com gratidão no Sim. coração, Uhum. né? Porque se nós temos para ofertar é porque Deus já nos deu. Porque na realidade nós não temos nada, né? Ele nos deu primeiro, né? E então o texto que nós usamos muito a respeito disso é aquele que diz assim que ele dá semente ao que semeia. Semeia. Então, se eu sou um semeador, é porque ele me deu a Ele semente fez, para né? semear, entende? Então, quando eu entendo isso, fica fácil. Agora, nunca sendo manipulado, coagido ou obrigado Sim. a ofertar, né? E aí entra a questão, talvez a gente possa falar, não sei se você quer falar um pouquinho mais para frente, a Não, questão podemos falar. Podemos seguir, podemos seguir. Vai lá. a questão que eu vi muitas vezes, né, a manipulação em torno da questão dos votos, né, Sim, sim. que entra assim, logicamente a Tu já gente fez voto? já fiz, Já fez a nossa vota? É, você já fez já algum fiz e uns não consegui cumprir porque na hora tu é manipulado, né, e a tua mente te leva a fazer Queremos aquilo. fazer isso. E inclusive tem uma questão que eu vou contar a respeito de uma mulher que teve lá em casa, mas deixa eu só dizer como é que eles tramam isso, Sim. né? Vai lá. É manipulado mais ou menos assim, eu tava falando antes, né? Tu prega quinta, sexta e sábado. No sábado, né? É um culto de ceia, onde a igreja lota. Então tu vai lançar um voto. É, às vezes eles estipulam o preço, né? Às vezes A um quantia, valor valor. R$ 1.000, né? Era muito R$ 1.000, porque aí tem um irmão que se levanta e vai lá e pega 10 envelopes. Uhum. Aí o pastor, olha, esse irmão é abençoado e tal. E na real, aquele cara ali é um farsante que ele tá ali para instigar os outros. Você tá fazendo um teatro. Ele não dá um centavo para a igreja, ele Sim. tá ali para fazer um teatro, uma manipulação. Uhum. Porque daí o Pedro olha o irmão, e o pastor diz: tá vendo porque o irmão é abençoado, porque ele faz o voto, porque ele contribui. E aí o Pedro pensa assim: se esse cara é abençoado, eu também quero ser, eu vou lá e pego. Vai. E a maioria das pessoas dão, algumas não conseguem dar, né? Sim. Mas eles fazem às vezes de 100, e já ouvi aqueles pastores que chegam assim e dizem: aqui tem 10 pessoas que Deus mostrou que vai contribuir com R$ 100. Mas sabe que hoje em dia tem na internet o Pix, né? Faça o Pix com a tua idade pra Deus te abençoar e tal. É tudo para ganhar dinheiro, então é por isso que tem esse capítulo, a igreja que virou uma empresa, né? Sim. Então é tudo uma manipulação para gerar lucro. E o que acontece? As pessoas são induzidas a fazer isso, né? E na realidade é um teatro, é uma encenação que leva as pessoas para esse lugar. Então
Muitas vezes alguém se vê um pregador de fora, tem 10 pessoas com R$ 100, tem 20 pessoas com R$ 50. Aí ele diz assim, tem 20 pessoas com 100, né, que Deus me mostrou, mas se não ia as 20, daí ele diz, não, mas agora Deus está me mostrando que tem mais 10 com... Cara, então é uma manipulação nojenta, se tu for parar para pensar o que estão fazendo com o sacrifício de Jesus. Isso é revoltante, na verdade, Sim. porque Jesus deu o sangue dele para nós ter liberdade e as pessoas estão usando esse sangue para ganhar dinheiro, estão usando o sacrifício de Cristo para ganhar dinheiro, né? E isso, na real, nos revolta. E a questão que eu te convido, ouvinte, vê se isso está na Bíblia. Veja, questione o teu pastor, ou vá ler a Bíblia e veja se algum dia Deus estabeleceu algum, né? Jesus veio e estabeleceu, olha, você tem que dar tanto. Eu tô vendo aqui numa reunião 10 pessoas com R$ 100, eu tô vendo. Isso não existe, né? É lógico, eu digo, se você quiser ofertar na igreja, dá seus 1.000, dá 10.000, dá 50.000, amém. Mas que isso parta do teu coração e uma direção de Deus, não por uma manipulação. Então, o fato que eu quero contar um dia tava eu e a Dani em casa lá, né? Daqui um pouco me chega uma irmã e ela pediu para falar com a gente. E aí ela começou a chorar. Sim. Eu disse, o que aconteceu, né? Achei que tinha acontecido alguma coisa Coisa grave. grave com o filho, com família. E eles falam, irmã, por favor, né? Estamos aí para se ajudar. Aí ela disse, não, é que eu fiz um voto na igreja e eu passei no banco agora para ver o meu dinheiro e eu não tenho condições de cumprir o voto. E agora aquele pastor falou que quem fizesse não cumprisse, Deus ia amaldiçoar, porque isso, porque aquele outro, porque aquele outro. E ela chorando desesperadamente por causa disso. Para te ver, isso não pode ser chamado de igreja. É um nível de manipulação. É um nível de manipulação tão grande que a pessoa, sabe, ela acreditou que Deus podia amaldiçoar ela por causa daquilo. Disse, não, irmã, não te preocupa, esse não é o caráter de Deus, né? Tu fez uma coisa iludida por causa de um homem, mas conversamos um tempo com ela até que ela se acalmou ali e entendeu realmente isso, mas isso é um exemplo muito claro do que essa tal igreja, né, pode causar na mente e no coração de uma pessoa com essas manipulações, né? E tu sabe que a gente lendo a Atos ali, né? A gente tem uma perspectiva totalmente diferente em relação às finanças, né? Porque a gente tem, a partir de Atos 4, ali, se eu não estiver enganado, a gente tem o povo que estava ali e entregava o que tinha na mão para os apóstolos ali. Então tinha questão. Os apóstolos não chegavam para ele, tu tem que dar teu carro, tem que dar tua casa. Sim. Eles vendiam entre si para suprir as necessidades deles. Então tinha essa questão de ser generoso, de entender a necessidade daquela igreja ali, mas tinha também a questão de entender que a partir do momento que eles entregassem aquilo ali, eles tinham plena confiança que aquilo ali seria bem administrado pelos apóstolos. Exatamente. É uma questão que eu sempre falo a respeito disso. É lógico que nós estamos falando de uma outra época, de um outro contexto, né? Quando iniciou a igreja. Tem muitas questões ali que precisam ser avaliadas. Mas o básico dessa história uma vez numa reunião dessas, as pessoas questionaram sobre isso. O povo não está dizimando, não está ofertando. Temos que falar sobre a igreja de Atos, porque lá as pessoas vendiam tudo que tinha, davam e traziam para os apóstolos. E eu me lembro que o meu questionamento foi para eles assim, qual o nível de confiança esse povo tinha nos apóstolos? Exatamente. Qual o nível de confiança eu vou ter em ti, Mica, que eu vendo a minha casa, pego o dinheiro e digo assim, Mica, administra e cuida da igreja com esse dinheiro. Sim. Entende? Hoje nós não podemos fazer isso, porque as pessoas não dão um relatório, elas não mostram para onde está indo o dinheiro, elas escondem, elas manipulam. Então, tipo assim, hoje nós queremos cobrar que o povo faça isso, mas nós como liderança, ou muitas lideranças, né, não são igual aos apóstolos. Pelo contrário, muito longe de ser, né? Então é totalmente diferente. Aí tu quer que o povo vendo alguma coisa, traga o dinheiro para a igreja, se tu tá manipulando, tá usando o dinheiro para um benefício próprio. E quando uma pessoa precisa de alguma coisa, tu diz, vamos orar. Pois lembrando, né? Lembrando isso, eles faziam isso realmente, mas era para o sustento entre eles. Exatamente. É o que eu falei agora há pouco, né? Que a gente vive isso no nosso ministério também, né? Não que os que contribuem são para se ajudar, para estarem juntos, né? Então, naquele tempo eles vendiam as coisas e não era para construir
construir patrimônios ou algumas coisas, Acumular para eles mesmos. acumular ou fazer qualquer Sim. coisa. Era para o sustento da igreja, para proclamar o Para que as evangelho. necessidades fossem E que as necessidades fossem supridas, né? Sim. Então era para uma coisa específica, não era para o que hoje está sendo feito por aí, né? E hoje, na nossa igreja, na nossa comunidade, a gente tem um relatório mensal, né? Eu queria que a senhora explicasse sobre isso. Que a gente tenta ser o mais transparente possível, né, a respeito das finanças, porque a Na gente sabe que verdade, a gente incentiva as pessoas a olharem, a consultarem. Sim. Questionar. E questionar. Também, sabe? Que está tudo a critério das pessoas. Porque, por exemplo, amanhã, nós vamos ter ceia, né? E então amanhã vai ser o dia para ser levado o relatório do mês. Amanhã, no caso, é sábado, pessoal, que nós estamos gravando aí na sexta. Estamos aqui sexta-noite que nada. Exatamente. Então a gente vai ter a ceia Sim. e ali vai ser mostrado o relatório do mês. Tudo o que entrou e o que saiu. E claro, o que saiu. E com notas com fiscais. nota. Não, A dona Célia é bem exigente com as notas, tem 10 daqui, é tudo certinho ali. não, às vezes tem aquela questão assim, investimos o dinheiro aqui, mas não tem como comprovar. Todas as notas. É bem importante isso de comprovar, né? É. Porque, na real, a gente está lidando com a obra de Deus, né? Esse dinheiro não é nosso. As pessoas não são nossas, né? Não tem propriedade sobre aquilo, né, que é de Deus. Então, Deus nos dá a capacidade de administrar aquilo ali. E a gente está administrando debaixo da responsabilidade, né? Exatamente, é um compromisso muito grande. É um compromisso muito grande. Não é assim, é porque assim tu tá lidando com o dinheiro de todos, né? De todas as pessoas. Tu precisa prestar conta porque tu fez por esse dinheiro. Eu me lembro que na época que eu saí, né, desse ministério, então aconteceu mais para frente, a gente vai contar exatamente, até o meu filho Eduardo vai participar também de um outro aí que a gente vai fazer para falar especificamente disso. Mas aconteceu umas questões com ele e eu me lembro que eu estava em cima do altar, né? E eu desci, naquele dia eu fui embora. Desci do altar no meio do culto. No meio não, bem no começo do culto. E fui embora, né? E por umas questões, a partir daquele dia eu nunca mais botei os pés lá. Mas eu me lembro que na época nós tínhamos os dirigentes da igreja e nós não tínhamos tesoureiro na igreja. Né? As entradas da igreja, né, colocadas dentro de uma bolsa da mulher do pastor, e enfim, dinheiro do lanche e não tinha relatório, não tinha nada. E aí, né, os pastores do ministério iam lá em casa, né, não, o pastor quer que você volte, mas não sei o que, tu vai ficar em disciplina porque tu desceu do altar no meio do culto. E eu disse, gente, eu não quero voltar, mas vocês acham que eu vou ficar... Porque pra mim, nunca dei bola pra cargo, graças a Deus. Pra eu dizer assim, pra mim ficar no banco não muda nada, entende? Eu não sou melhor que ninguém. Agora, vocês acham que eu vou voltar? Porque eu desci do altar, vocês querem me disciplinar pra uma igreja onde não tem tesoureiro, onde o dinheiro entra colocado dentro da bolsa de uma Não tem uma pessoa. responsabilidade, uma transparência, né? Isso é loucura. O que vocês querem? E aí eles, mas isso aqui, enfim, é só uma lembrança que entra na questão das finanças também, né? Porque a gente precisa ser muito claro com isso. Nós não estamos lidando, como tu falou, nós não estamos lidando com o nosso dinheiro, né? Nós estamos lidando com a confiança e a fé que as pessoas depositam naquilo que nós carregamos. Então a gente tem que ser o mais claro possível. E eu costumo dizer para as pessoas, e o pessoal que caminha que a gente sabe, eu sempre digo, gente, está aqui o relatório. Olhe, se você tiver alguma dúvida, chama minha sogra, pergunta, me chama, pergunta. Quer olhar as notas, tá ali as notas, vão lá e olhe. Porque o que acontece? Você não pode ficar na dúvida, né? Então a gente é muito transparente quanto a isso. Por quê? Porque a gente sofreu muito nesses lugares, em relação a isso. Tu ia questionar alguma coisa, você é o pastor que sabe, e tem aquela... Até a Dana, né? A Dana, um tempo atrás, ela tinha essa ideia também. A minha parte é ser dizimista. Eu dou meu dízimo. Se o pastor quiser fazer... Eu ia te perguntar isso agora, né? Não pergunta. Deixa eu te perguntar agora. Deixa. Cara. Eu não deixo tu falar, né? Não, pode, mas é isso aí, vamos seguir. Eu ia te perguntar isso agora mesmo. Essa questão, assim, como tu falou, a Dana tinha esse pensamento, e muita gente tem esse pensamento. Eu tive esse pensamento de, tipo assim,
eu vou entregar meu dinheiro, vou semear Sim. a semente ali, e não importa o que a pessoa vai fazer, não importa como o pastor vai administrar, não importa como a igreja vai administrar aquilo ali. Porque isso é impregnado dentro da religiosidade, na mente das pessoas. Tipo assim, tu tem que dar e não importa que dá o teu dinheiro e fica quieto, Sim. cara. Não tem questionamento. Porque é o pastor, o semideus, né? Uhum. Ou alguns eu acredito que na realidade não se acha semi, mas já se acha Já chegar no nível Deus mais mesmo. alto. Então, então o que que eles dizem? Tu tem que dar o teu dinheiro e ficar quieto que nós vamos administrar aqui. Só que a pergunta que eu faço, Mica, se alguém vier aqui te oferecer uma bicicleta que tu sabe que ela custa R$ 1.500 e o cara vem aqui te oferecer por 400 pila. Tu já desconfia? Tu vai dizer o quê? Não é de boa Com procedência. certeza. Eu, como cristão, eu sei que eu posso pensar assim, eu vou ter vantagem nisso aqui. Mas eu, como cristão, eu sei que ele roubou de alguém. E alguém está sendo lesado. Com Então, certeza. da mesma forma, se tu sabe que o cara roubou a bicicleta e ela tem uma procedência enganosa, da mesma forma tu não pode pegar o teu dinheiro e colocar e dizer assim, eu tô sendo dizimista, a minha parte com Deus eu tô fazendo, o que o pastor quiser fazer com o dinheiro é problema dele. Aí esse pastor trai a mulher com esse dinheiro, aí esse pastor vai pra zoeira com esse dinheiro, aí esse pastor enche a cara com esse dinheiro. Tu tá sendo cúmplice daquilo ali, como tu seria cúmplice se tu comprasse a bicicleta roubada, entende? Então o que que acontece? Não pense mais assim, por favor. Fiscaliza onde está indo teu dinheiro. Eu tenho a minha sobrinha na igreja, um dia falando sobre isso. Ela trabalha numa grande empresa, né? Ela é contabilista e eu disse assim, eu ia falar o nome dela, mas pode, né? Pode. Michi, diz aqui pro tio. Tu precisa R$ 50 para fazer uma coisa. Tu vai no teu chefe e diz assim, olha só, eu preciso de R$ 50 aqui. Qual a primeira pergunta que ele vai te fazer? Daí ela disse assim, ele vai perguntar aonde eu vou colocar o dinheiro. Eu disse, é lógico. Por quê? Porque as pessoas têm que saber onde é que está indo o dinheiro delas. Com certeza. E uma coisa aí para quem trabalha com agricultura, né? Que nós falamos assim, minha questão é dar o dinheiro e é minha e com Deus o pastor. Tu semeia na brita ou tu semeia em terra fértil? Tu precisa saber o que está sendo feito com o dinheiro que tu está colocando aí. Tu precisa saber onde tu está semeando. Ninguém semeia em pedregulho. Ninguém semeia nas britas. As pessoas vão procurar uma terra boa para semear. Porque a colheita não depende só da semente. Ela depende da terra também. Aonde você está semeando. Sabe? Então, por muito tempo, isso ficou escondido dentro do coração das pessoas. E esse pensamento, eu tô dando e a minha parte eu tô fazendo. Por favor, muda esse pensamento, porque isso aí não é bíblico. Porque tu tira também de si mesmo a responsabilidade, né? Exatamente. Eu tô entregando aqui, eu tô fazendo, né? Tô lavando minhas mãos, né? Então tu meio que tu pensamento, lavei minhas mãos, tô tranquilo, não sei o que vai acontecer. Mas na realidade tu tem uma Sendo responsabilidade. que na realidade também, tu né? tá sendo tão cúmplice desse pastor mau caráter quanto tu seria cúmplice de um cara que roubou uma bicicleta e tá vendendo mais barato. Assim como também da mesma forma, quando a pessoa sabe que aquele pastor dela não está agindo corretamente em uma determinada situação, mas ela fica quieta. Ela Exatamente. Por medo de questionar também, né? Muitas vezes. questionar também, né? Porque então tu tá sendo cúmplice daquilo, tu tá fazendo o mesmo, tu tá com o mesmo pecado que aquele pastor. Né? Exato. Isso é bem forte, isso, né? Porque é uma coisa que normalmente a gente. Naquele tempo. Hoje a gente já tem uma mentalidade diferente disso, né? Mas naquele tempo é uma coisa que a gente não parava pra pensar. Não. Né? Como é que era. Não. Como é que é feita a finança? Cadê a transparência? Eu acho, é porque a gente aceitava o que era dito e parece que a nossa visão era. A religiosidade cria uma cegueira. Cria uma cegueira espiritual. E as pessoas precisam ser libertas. Inclusive, eu vivi bastante anos, né? Sim. E depois eu convivi com a Jordana e com o Pedro muita coisa, né? Que teve coisas que eu fiquei sabendo através deles, Sim. né? E então, quando um dia a gota d'água mesmo, sabe? Foi o dia que a gente levantou um dinheiro na igreja para ajudar uma irmã, né? Que essa irmã precisava trazer uma mudança. E então, várias pessoas contribuíram com o valor, para dar o valor da mudança, né? E a gente estava certo de que tinha sido entregue esse dinheiro. Mas um tempo depois, a gente ficou sabendo pela irmã que esse dinheiro nunca chegou na mão dela.
Inclusive, deixa eu lhe ajudar um pouquinho nessa história aí, que ela é bem forte. É. Essa irmã, então, ela tava morando em Três Coroas e a mudança dela tava na cidade natal dela. E é bem longe, caro pra trazer. E aí ela tava passando necessidade e tal, a gente se reuniu para juntar essa oferta, conseguimos, inclusive a mulher do pastor um dia no culto do seu irmão. Reunimos toda a oferta aqui para trazer a mudança e tal. Só que a filha dela tinha ido de volta para lá, para a cidade, e ela resolveu ir atrás, porque a filha não tinha voltado e tal, e acabou que ela ficou lá. E eu e a Dana chamamos os nossos pastores na época e questionamos eles, né, a respeito disso. E aí, como é que ficou aquele dinheiro? Aí ele disse, a irmã levou, nós entregamos para ela levou. E, né, a gente ficou assim, pensando mal da irmã, né, a respeito disso. Só que, eu já vou deixar a senhora chegar na sua parte. Vai lá. Só que um dia, do nada, qual diz o nosso amigo, né, foi um rapaz lá em casa, um jovem da igreja, muito amigo nosso. Uhum. E nós falando aleatoriamente de assuntos e tal, até que ele entrou, porque a cunhada dele na época estavam próximos, né, dos líderes ali. E ele falou a respeito desse dinheiro que tinha ficado, então, para a igreja, para a liderança. E aí eu entrei em contato com a irmã depois disso. E posso lhe fazer uma pergunta bem sincera, se não quero que a senhora me leve a mal e tal. E aquele dinheiro, eles passaram para a senhora quanto? Como é que ela disse, olha, eu não sei nem quantos eles arrecadaram, nunca me deram esse dinheiro lá. Então ali a gente, né, ficou muito mal com essa questão, eu pedi perdão para ela, disse, olha, estão falando isso e isso aqui da senhora. Inclusive quando ela retornou, que hoje ela congrega com nós, né? Uhum. Quando ela retornou de lá, ela viu muitas caras viradas, pessoas olhando atravessado, porque estavam achando que ela tinha ficado com esse dinheiro. Mas aí entra uma outra parte para vocês entenderem como é a manipulação desses ambientes, que eles preferem matar uma pessoa que não tem nada a ver, que é o próximo capítulo que nós vamos falar, né? Sobre a igreja que se tornou uma marcha. Tá encobrindo os próprios Aí eles matam uma pessoa que não tem nada a ver com o assunto, que é o que a minha sogra vai contar para vocês aí, partilhando. Que na verdade eu fui questionar, né, os pastores, né, e que não teria sido dado esse dinheiro e para onde foi esse dinheiro, porque todos os irmãos que doaram, Sim. da cabeça deles, a irmã tinha levado o dinheiro, né? Daí a pastora me disse que não usou para pagar a luz, que não mandaram e usaram para pagar a luz. Eu disse, mas como que não mandaram? Porque o pessoal está achando que ela recebeu. Porque não teve prestação de contas. Não teve prestação de contas. Então, foi mandado esse dinheiro. Não foi mandado. Foi usado esse dinheiro para outra coisa. Só que não foi falado. Não foi Eu avisado. disse, mas então por que vocês não falaram para a igreja? Olha, o dinheiro, a irmã não precisou mais, ou alguma coisa nesse sentido. Então, nós podemos usar para a luz da igreja. Todos iam concordar. Todos iam concordar. Mas não foi feito. É que é o correto, né? Eles deixaram os outros pensar que a irmã tinha levado, né? Mas aí foi passando o tempo, né? E um dia essa irmã voltou de lá, né? E foi conversar com o pastor, né? Que estavam falando mal dela lá. E naquele tempo, o pastor, ela disse, olha, pastor, vim conversar com o senhor, porque assim foi levantado um dinheiro e tal, o pessoal está dizendo que eu levei o dinheiro e eu não levei esse dinheiro. Aí esse pastor respondeu para ela, não tem problema, irmã, fique tranquila. A irmã Célia que ficou com esse dinheiro. Nós já sabemos. Então eu ainda saí de ladra, né? Sim. Vá. É. Só jogando a responsabilidade pros outros só. Então assim, né?
Sim. Então, para mim, aquilo ali foi a gota d'água, né? Para sair desse sistema. Graças a Deus, né? Para mim foi a gota d'água, né? De Deus sair daquele E tem lugar. um detalhe, né? Depois mudou os pastores e a luz daquela igreja foi cortada. Foi cortado. Então você Mas não isso pode é- pagar a luz. é. Quer dizer que nem a luz foi paga. Amém. Gente, tá muito bom o bate-papo. Né? Se a gente for falar, a gente vai ir muito tempo. Passou o tempo, Passou, Amanhecer. Agradeço, dona Célia, pela tua presença, Sim. por conversar aqui com a gente. Pedro, tá sempre aí com a gente, né? Já faz 3 episódios. Vamos ver bastante. Quer dar alguma consideração final aí? Quero só agradecer. O meu agradecimento é, em primeiro lugar, a Deus por ter me resgatado, me trazido para o reino. E hoje viver o que a gente vive não tem preço. E sou muito grata a Deus e esse é o nosso ministério. E pedir também para as pessoas assim que pensem um pouco, quem ouve esses vídeos aqui, que vai olhar, que pense um pouco como é que é na sua igreja. Como é feito as partes do dinheiro, como é pedido o dinheiro, como é feito os relatórios, o que é mostrado, né, a respeito disso. Porque a transparência e a verdade sempre é a melhor coisa. É isso. A dona Célia tem um testemunho assim, de conversão, de vida muito bonito, né? Um dia a gente vai sentar aqui para conversar só sobre isso, Só né? sobre isso, Hoje o tema é sobre finanças. Pedro, alguma consideração final aí? Só dar um abraço em cada ouvinte, agradecer por esse tempo, por chegar até aqui nos escutando. Espero que tudo que você ouviu aqui tenha contribuído com o teu crescimento, né? Pedir que Deus te abençoe e que você continue ligado aí nos próximos episódios. O próximo vai ser falado sobre a igreja que virou uma máfia. Exato, também é só coisa alegre, né? Graças a Deus. Gente, você que ficou até aqui assistindo a gente aí pelo YouTube ou escutando a gente pelo Spotify, muito obrigado pelo seu tempo, por ter dedicado esse seu tempo escutando a gente até aqui. Esperamos que esse vídeo, que esse áudio tenha edificado a sua vida, né? Se você tem algum questionamento, alguma pergunta, deixa aqui nos comentários. Se o que a gente falou aqui fez sentido para você, se você conhece alguém que vive ainda nesse tipo de ambiente, sendo manipulado, né, por esse tipo de coisa, envia esse link para ele, né? Copia o link ali, manda lá para ele, manda lá no grupo de WhatsApp lá da sua igreja para que, né, alcance mais pessoas isso aí.